está bem? Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor. Eu honro a Deus pela tua vida, porque você escolheu o melhor lugar. Você poderia ter ficado em casa nesse frio assistindo a televisão, algum programa, mas você preferiu vir à casa do Senhor. E todos aqueles que tomam essa atitude de vir buscar algo da parte de Deus, de maneira nenhuma Ele deixa você ir sem nada. Amém? Tenha certeza que Deus continuará falando aos nossos corações nessa noite, como já está falando. Amém, amado? Quero me apresentar novamente. Já falou, sou José Newton, filho do grande irmão Pedro, né, esse homem de Deus abençoado. Agradecer aqui a essa igreja, a liderança total, o pastor Alexandre Almi, junto com a sua equipe, o diácono Saulo, que nos fez o convite também, toda a rede de homens, culto maravilhoso, que Deus continue a abençoar cada um. Quero justificar a falta da minha esposa hoje, não pôde estar comigo. Os meus filhos também estão em serviço lá na igreja que nós congregamos, mas estamos aqui para adorar o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Culto especial. Confesso para vocês que fui pego de surpresa na questão do tema, e eu vinha falando no caminho com alguns irmãos que vieram comigo. A mãe do nosso querido irmão Mateus, Lívia, obrigado por ter vindo também. Uma grande amiga da família intercessora. E eu vinha falando no caminho com ela que todas as vezes que somos convidados para levar uma palavra, essa palavra é ministrada dentro de nós primeiro. E eu honro a Deus porque tem sido assim. E falar sobre o tema perdão é desafiador, não é verdade? É desafiador. Falar sobre perdão é desafiador. E hoje eu quero falar sobre o poder do perdão. O poder do perdão. Nós vamos estar falando sobre o poder do perdão. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Em Gênesis capítulo 50, versículo de número 15. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer a leitura? Gênesis capítulo de número 15, capítulo de número 50, versículo de número 15. Diz: E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. Versículo de número 16. E eles enviaram um mensageiro a José dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou. Você pode repetir comigo? E José chorou. Com mais intensidade. E José chorou. Ótimo. Quando falaram com ele. Versículo de número 18. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram:
eis que somos teus servos. E José lhe disse: não temas, pois estaria eu no lugar de Deus? Vou repetir esse versículo. E José lhe disse: não temas, estaria eu no lugar de Deus? Versículo de número 20. Mas quanto a vós, intentais o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Você deveria ter pelo menos dado um glória a Deus. Eu vou ler de novo. Versículo de número 20. Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Você agora começou a entender. Aleluia. Versículo 21. Por isso não temas, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou, e falou com eles bondosamente. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, querido. Diga comigo: Senhor Jesus, fala-nos por tua bondade. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Pai, nos ensina a perdoar. Nos ensina a perdoar, Senhor. Não é todos os dias que estamos, repita comigo, não é todos os dias que estamos dispostos como José a perdoar. Mas ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Queridos e amados irmãos, o perdão é o centro do cristianismo. Impossível alguém ingressar no reino de Deus sem querer ser perdoado por Deus. É impossível alguém ingressar no reino de Deus sem que experimente o perdão. Você entende isso? O perdão é a marca do cristianismo. Sendo assim, querido, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia retrata sobre perdão. Sobre o que a Bíblia retrata? Perdão. E hoje nós vamos falar muito sobre o poder do perdão. E eu encontrei algumas definições sobre o perdão. Eu gostaria de compartilhar contigo. A primeira definição é: perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Eu vou repetir isso e você repete comigo. Perdoar é entender que só Deus tem o poder de julgar. Segunda definição: perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Se alguém pisa no teu pé, se você toma uma pancada, o seu corpo automaticamente ele quer revidar de alguma forma. Alguém chuta até o que ele tropeçou, não é verdade? Não é verdade? Isso é um mecanismo que está em nós, reivindicar, né? A gente reage. Então, uma definição que eu achei importantíssima e verdadeira foi a definição de que perdoar é desativar o mecanismo de violência que há dentro de nós. Você pode repetir comigo? Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. 3. Perdoar é reconhecer as minhas próprias imperfeições. Essa é a parte um pouco mais complicada. Perdoar
é reconhecer as minhas próprias imperfeições. Você pode dizer isso? Perdoar é reconhecer as minhas próprias isso aí. Quando eu reconheço as minhas próprias imperfeições, eu aprendo a perdoar. Quando eu entendo que eu também sou um ser humano e que eu posso errar, eu não vou ter dificuldade de exercer perdão, porque eu também sou um ser humano. Ok? 4. Definição 4: perdoar é ser grato a Deus por ter sido perdoado. Amém? Repita comigo: perdoar é ser grato a Deus por ter sido perdoado. Entenda isso. Definição de número 5: perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Aí dói. Aí dói. Oferecer amor quando não há motivo para amar. Eu quero falar sobre amor. Estão confundindo, queridos, amor por romantismo, né? Hoje o cenário de amor que as pessoas ou pregam ou que foram inculcados em nossa mente é o romantismo. Eu amo quando eu dou flores. Eu amo quando no aniversário da minha esposa eu levo ela para jantar fora. Eu amo quando o pastor faz aniversário e eu pego um lindo presente e dou para ele. Eu amo quando eu entrego flores para minha esposa. Então essa é a definição de amor do contexto atual, infelizmente. Não é verdade? Quanto na verdade, isso chama-se romantismo. Isso não é amor, isso é romantismo. Amar, qual foi a 6ª definição? Amar é oferecer amor quando você entende aí? Eu ofereço amor quando não há motivo, ou quando ninguém me ama, eu ofereço amor. Isso é definição de amor. Definição 6: perdoar é manter abertos os canais para onde flui a confiança. Perdoar é manter os canais abertos para onde flui a confiança. Quando eu perdoo, eu estou permitindo voltar a confiar nessa pessoa. Então eu deixo um canal aberto. Isso aqui, eu me constrangi um pouco na história de um casal, bem próximo a mim. Esse casal sofreu um desastre no seu relacionamento. Houve uma traição no relacionamento. E eles estavam naquele período de turbulência. E agora vão se separar, não vai dar certo. Alguns pastores chegaram e aconselharam. E passou-se 8 a 15 dias. Quando eu retornei, encontrei esse casal. Esse casal chegou para mim e disse o seguinte: o marido esse meu amigo chegou para mim e falou, eu não quero citar nomes, não posso. Falou o seguinte: nós voltamos. E eu tomei um susto. Eu disse: mas rapaz, você tinha todo o direito. A Bíblia te dá todo o direito de você não querer mais. E ele olhou para mim, eu nunca vou me esquecer disso. Ele olhou para mim e falou: meu querido, eu ia ter que tentar com qualquer outra pessoa. Deu para você entender isso? Então, ele abriu o caminho para o quê? A confiança. Então, essa definição de amar é abrir o caminho para a confiança. Então, quando eu perdoo, eu abro o caminho para a confiança. Ele disse: eu vou ter que, de qualquer forma, recomeçar com outra pessoa, porque eu não vou perdoar ela. E naquele momento eu fiquei cabisbaixo e trouxe essa palavra e vou guardar o resto da minha vida comigo. E quando eu encontrei a definição de perdão, eu encaixei com a história dele, que perdão é abrir caminhos para a confiança. Amém, queridos? Vamos adiante. 7.
Perdoar é uma reação positiva contra a ofensa do ofensor. É quando alguém te fere e você devolve com amor. É quando alguém te dá um tapa e você leva flores para ele. Você vai me dizer, é muito lindo tudo isso que você está falando. É muito lindo todas essas frases. Mas difícil é praticar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, realmente é difícil praticar para eu e você sozinho. Mas deixa eu te dizer, existe um ser dentro de você, o Espírito Santo, que te capacita a amar, que te capacita a perdoar. Quando você entende isso, querido, você tira o que lhe impede de praticar o perdão. Vamos adiante. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão diante de 3 pessoas. Perdoar é tomar a decisão de não levantar a questão diante de 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Deus, você e a pessoa que te ofendeu. Ou seja, é esquecer, não é esquecer. Deixa eu definir isso para você. Quem tem alguma cicatriz no seu corpo aí? Cicatriz. Quem tem cicatriz que possa tocar agora? Alguém que tem uma cicatriz fácil que possa tocar agora. Está ferido, está ferido. Você sabe o que foi, você sabe onde caiu, mas você toca e isso não te incomoda mais. Entenda isso. Quando você perdoa, ei, você foi ferido. Ei, a ferida está lá, mas está cicatrizada. E você toca e não dói. Você entende isso, querido? Essa é a definição de perdoar. Achei esse ponto fantástico. Então eu não toco mais no assunto entre nós 3. A ferida está lá, passou. Eu sei que existe, mas ela não causa dor. Definição 9. Perdoar é semear misericórdia. Sim, perdoar é semear misericórdia. Quando eu perdoo, eu estou dizendo que eu também posso falhar. Ou seja, eu estou sendo misericordioso com o outro. Definição de número 10. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Isso aqui é sério. Nós vamos falar mais lá na frente sobre isso aqui. Emoções conquistadas. Quando você perdoa, querido, aquilo não mais te incomoda. E a falta de perdão te traz insônia. A falta de perdão te traz doenças. A falta de perdão te traz angústia. E essas angústias geram enfermidades. Nós vamos ver isso na frente. Perdoar é deixar ir. Você pode dizer isso para seu irmão? Perdoar, olha para o teu irmão e diz, é deixar ir. Libera em nome de Jesus quem te ofendeu. Libera em nome de Jesus quem te ofendeu. Olha para o teu irmão de novo e diz, perdoar é deixar ir. Deixa ir em nome de Jesus quem te perdoou. Perdoar é você deixar ir embora. Pode ir, eu te perdoo. Definição 12, perdoar é rasgar a conta. Aqui é forte. Rasgar a conta. Não me deve mais. Eu rasguei a conta. Não quero saber. Engraçado que quando a gente decide perdoar alguém por algo, o inimigo sempre envia outro para dizer, mas tu lembra o que fulano fez? Não é assim? Eu estou mentindo aqui não. Comigo é assim. Mas rapaz, como pode você lembrar o que ele te fez? Lembre disso, repita comigo, perdoar é rasgar a conta. Então, quando esse usado pelo inimigo chegar até você e tentar te jogar a conta que o teu irmão ficou te devendo, tu diz a ele, ei, eu já rasguei essa conta, não venha não porque essa conta já está rasgada, eu perdoei ele. A coisa tem que ser na prática, querido, tem que ser na prática. 13ª definição, é coisa.
Perdoar é jogar todo o lixo emocional fora. Repita comigo: perdoar é jogar todo o lixo emocional fora. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você perdoa, você está fazendo bem a você mesmo. Aleluia! Eu tenho certeza que nesta noite, querido, nessa noite vai vir o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Perdão serão liberados, a tua vida será destravada em nome de Jesus. Ei, aquele lixo emocional que ainda te carrega, pelo poder da palavra de Deus que está sendo pregada, eu profetizo sobre a tua vida libertação. Eu profetizo sobre a tua vida, os lixos emocionais nesta noite serão jogados fora em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a história de José é uma das histórias do Velho Testamento mais incríveis em aprendizado. E no contexto de perdão, então, eu acredito que seja a mais linda. Você conhece a história de José? Você conhece o que José passou? Você conhece tudo o que José sofreu? Você conhece o caminho que ele trilhou? Falar de perdão é fácil, desafiador é perdoar, não é verdade? Quem acha que perdoar é fácil, no mínimo ele nunca andou pelo caminho da traição, da falsidade. Ninguém nunca o traiu, ninguém nunca o humilhou, ninguém nunca o levantou falso contra ele. Para quem nunca viveu esses aspectos negativos, ele vai dizer perdoar é fácil. Mas para quem viveu traição, para quem viveu injustiça, fica mais complicado. E José, ele viveu tudo isso e muito mais. José, ele foi brutalmente tirado da sua família. José foi brutalmente arrancado de perto do seu pai. José, ele foi brutalmente tirado do seu convívio, do seu lar. José foi vendido pelos seus irmãos. Querido, se há uma coisa que nós vamos precisar entender e começar a se atentar, e a partir desta noite você vai sair com esse entendimento: o maior desafio de perdão é dentro da família. O maior desafio de perdão é dentro da família, porque lá fora é mais fácil, parece que lá fora abraçar um amigo e dizer eu te amo é mais fácil, mas você abraçar o seu pai, mas você abraçar o teu irmão e dizer eu te amo é mais complicado. Você perdoar o teu irmão parece ser mais complicado. E na história de José a gente encontra justamente José vivendo uma crise dentro da sua família. Ei, foram os seus irmãos que o traíram, foram os seus irmãos que o venderam como escravo. Cá para nós, ele tinha motivos ou não tinha? Demais. E se você pensa que parou por aí, José agora, ele é levado como escravo, e agora ele começa a trabalhar na casa do seu senhor, e agora mais uma vez ele é, de uma forma brutalmente, mais uma vez, acusado de estrupador. Você conhece a história? Pela mulher do seu senhor. E mais uma vez José sofre por esta agressão. E José é levado para a cadeia. E lá na cadeia, dentro do cárcere, mais uma vez José sofre. Ô José, né? Lá dentro da cadeia, o seu amigo carcereiro esquece de José, esquece dele. Quando sai e volta ao convívio do palácio, esquece de José. O que eu acho interessante é que a Bíblia não relata
em nenhum momento na história de José ele se lamentando. A Bíblia não relata em momento nenhum José, dentro de todos esses conflitos que ele está vivendo. A Bíblia não relata ele de bico, a Bíblia não relata ele querendo matar, a Bíblia não relata ele estando angustiado, em momento nenhum, querido, dessas fases de José. Bora contar comigo. José tem que perdoar seus irmãos. José agora tem que perdoar o amigo no cárcere. O José tem que perdoar agora a mulher de Potifar. José tem que perdoar agora o amigo lá do cárcere 3 vezes. E se você acha que está pouco, ainda tem mais. Se você acha que foi pouco o que José passou, ainda tem mais. Então a história de José, ela nos traz esse relato do que ele passou, e nós podemos extrair alguns aprendizados com ele. E eu escolhi esse texto justamente para nós trabalharmos e aprendermos com a história de José. Mas eu falei no início que eu quero falar sobre o poder do perdão. Segura na história de José aí que a gente volta. Eu quero falar sobre o poder do perdão. Você pode dizer isso? O poder do perdão. O poder do perdão. Ei, quando você executa poder, quando você executa perdão, muitas áreas na tua vida é destravada. O perdão salva. O perdão salva. Eu falei para você que o centro do cristianismo é o perdão. E o motivo de eu e você estar aqui é porque Deus decidiu me perdoar. Deus decidiu te perdoar. Então, o primeiro poder do perdão, ele salva. Você pode dizer isso? O perdão salva. 1 de João, se você pode abrir, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que está escrito. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos fazer o quê? Perdoar. Se confessar, vou repetir com você. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o poder do perdão, o primeiro poder do perdão, ele salva. Então o motivo de eu e você estar aqui é porque Deus decidiu perdoar. E o que eu tenho que fazer? Exercer isso. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. E quando eu perdoo, eu estou exercendo o que? Misericórdia. Quando eu perdoo, o que é que eu estou exercendo? Misericórdia. Abra, se você puder, Tiago 2, capítulo 13. Olha o que está escrito em Tiago 2, capítulo 2, versículo 13. Porque receberá juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. Entenda isso aqui, querido. Ei, quando você deixa de perdoar, você está dizendo, eu não preciso de misericórdia. Quando você decide não perdoar, você está dizendo, eu não preciso de misericórdia. Mas quando você perdoa, você exerce misericórdia. E a Bíblia está dizendo, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13, porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. E misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, por que eu devo perdoar? Primeiro, por que eu devo perdoar, querido? Primeiro, o perdão me salvou, e o perdão salva. E quando eu perdoo, quando eu exerço o perdão, eu estou exercendo misericórdia para com o outro. Amém, queridos? Segunda definição, o perdão se reproduz. O perdão se reproduz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14, por gentileza. O perdão se reproduz. Quando eu decido perdoar, ele se reproduz. Mateus 6, 14, 15. Está escrito assim:
Porque se perdoardes os homens as transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoarem os homens as tuas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então o perdão reproduz. Quando eu perdoo, eu estou abrindo o caminho para ser perdoado por Deus. Entenda a gravidade desse assunto, querido. Entenda a gravidade desse assunto. Entenda a gravidade disso, de você perdoar. Entenda a gravidade de você perdoar. Se você não perdoa, se eu não perdoo, eu não recebo o perdão de Deus. Aí eu vou te perguntar, vai valer a pena você ficar aí ranzizo, dizendo eu não perdoo? Vai valer a pena você ficar aí dizendo eu não perdoo? Se ele não vir até a mim, eu não vou até a ele. Entenda, liberar perdão é arrancar os lixos, todos os lixos do seu interior, do seu emocional. Decida hoje perdoar em nome de Jesus. A gente precisa deixar de se enganar, querido. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: se você não perdoar, o nosso Pai do céu não perdoa. Vai ficar insistindo, querido. Vai ficar nessa de mimimi aí. A tua salvação está em jogo. A minha salvação está em jogo. Eu perdoo porque eu preciso ser perdoado pelo Deus que salvou a minha vida por amor a mim, porque Ele me perdoou primeiro. Entenda isso, querido. Aleluia. Eita, Deus forte. Olha para o irmão do teu lado e diz: decida hoje perdoar. Deixa livre. Deixa ir, em nome de Jesus. Definição 3: o poder do perdão torna o meu culto aceitável. Pausa aqui. Abra, por favor, em Mateus ainda, capítulo de número 5, versículo 23 e 25. Pertinho aí onde a gente já estava. O perdão torna o meu culto aceitável. O perdão torna o meu culto aceitável. Então quer dizer que se eu não perdoo, Deus não recebe o meu culto? Sim. Sinto muito em te dizer. Se você não entender isso, você vai passar anos e anos indo para a igreja e nada acontece na tua vida. Aí você vai dizer: eu tenho 30 anos de evangelho e nada está acontecendo na minha vida. É porque você não tinha entendido o poder do perdão. Mas hoje o entendimento veio sobre a tua vida, e essa maldição será quebrada na tua família, na roda dos teus amigos, na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta, a tua o quê? Oferta é o quê? Adoração. Ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar. Isso aqui é fantástico. Deixa ali diante do altar a tua oferta, segue a tua oferta e segue teu caminho primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Você entendeu isso? Você entendeu isso aqui? Ofertar é adoração, é adoração. E aqui agora, em nome de Jesus, eu sei que vai ser destravado um bocado de coisa na tua vida. Aí eu conheço um bocado de gente que diz: eu dizimo há mais de 20 anos. E eu não vejo acontecer o que acontece na vida de fulano. Sabe por quê? Porque tu está vindo trazer no altar em pecado com teu irmão. Você está vindo trazer a tua oferta sem entender o princípio de perdoar, querido. Tem muita gente assim, infelizmente. A gente precisa entender que perdoar é um princípio e precisa ser cumprido. Se você não cumprir um princípio, você não recebe as bênçãos. Então olha a orientação de Jesus. E o que é mais interessante aqui, que dá um nó na nossa cabeça, é que não diz se o teu irmão te feriu. Olha o que diz aqui, direitinho. Portanto, pronto, deixa ali
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, quem é que vai? O irmão que vem até você ou é você que vai até ele? Você entendeu isso aqui? Aqui é que entra um parafuso em nossa cabeça. Como é que é? Não é ele que tem que vir até a mim, não. Se você sabe que ele tem alguma coisa contra ti, você entenda isso. Você vai ter que chegar até ele, meu irmão. Em nome de Jesus, me perdoe por algo que eu te fiz. Ah, mas não foi eu. A opção é sua, querido. A opção é sua. A palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo ministrada. Ei, não está valendo de nada a tua oferta, não está valendo de nada a tua adoração. Se você não for pedir perdão ao teu irmão, não está valendo de nada. Aí você não alcança as bênçãos que existem sob o princípio de ofertar e dizimar. Aí a tua vida está travada financeira, e você ainda conversa e diz: ah, eu oferto, eu dizimo, mas a vida não destrava, falta de liberar perdão. Eu sei que o Espírito Santo está falando profundo com você, como falou comigo. Ele está falando comigo aqui. E eu sei que ao longo dessa mensagem ele vai trazer à tua memória um monte de coisa, um monte de pessoas que te feriram, um monte de situações que aconteceram e que faltou você pedir perdão, e que faltou até a pessoa, foi a pessoa que te ofendeu, mas você aprendeu hoje que quem vai até a ela é você, porque quem precisa ser destravado é você, quem precisa jogar o lixo fora é você. Entende isso, querido? A falta de perdão interfere na minha adoração, a falta de perdão interfere de eu receber as bênçãos que tem para mim através da oferta de dízimo. Diga: o poder do perdão. Senhor, nos ensina a usar este poder, em nome de Jesus. O perdão nos tira do cativeiro. O perdão nos tira do cativeiro. Mateus capítulo 18, está pertinho. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. A história vai contar que Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis acertar conta com seus servos, e começando a acertá-los, lhe apresentou um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui tem uma revelação profunda. Porém, não tendo ele com quer pagar, ordenou que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha, que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu tudo pagarei. Quanto que esse servo devia? 10.000 talentos, não é isso mesmo? Quanto que ele devia? Quanto que ele devia? 10.000 talentos. Ele se prostra e pede compaixão ao seu senhor. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos e lhe devia 100 denários. Lhe devia quanto? 100 denários. Quanto esse homem devia ao seu senhor? 10.000. 10.000 é maior que 100? É. Pega essa revelação aqui, o que é que Jesus está querendo explicar para a gente. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui, o que Jesus quer explicar e ensinar a gente através dessa parábola. O homem devia 10.000, só que o que lhe devia era 100. 10.000 é maior que 100, não é verdade? Aquele homem, ele não pratica a misericórdia. Nós falamos que perdoar é praticar o quê? A misericórdia. Ele não pratica a misericórdia. Ele encontra o seu devedor na rua e ele esgana esse devedor, ele pega, maltrata, ele diz: ei, paga o meu dinheiro. Ele não usou de misericórdia. E quando ele não usa de misericórdia, alguém leva essa situação para o rei. Chegando lá, o rei manda chamar ele de volta. E porque ele não usou misericórdia, versículo 35, indignado o Senhor entregou, versículo 34, indignado o Senhor o entregou aos atormentadores,
que ele pagasse tudo o que ele devia, assim também o meu Pai Celeste fará convosco, se do coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Queridos, o perdão te tira do cativeiro. Se você não perdoar, assim como foi dado a misericórdia, o que é que Jesus está querendo explicar aqui? Ei, Deus te perdoou muito mais do que o que você tem que perdoar o teu irmão. Aí Pedro chegou para Jesus e disse, foi lido aqui esse texto, quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Pedro, muito cheio de intenção, como Pedro sempre foi, ele queria encontrar a resposta que satisfazia para ele. Aí Jesus disse, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isso é uma conta infinita, queridos. Isso Deus está querendo dizer para ele, ei filho, você não está entendendo nada. Aí o que é que Jesus está dizendo nessa parábola aqui? Daquele homem que devia 10.000. Ei, Deus, Jesus está dizendo aqui, ei, eu vou perdoar os seus pecados, que é muito maior do que o teu irmão vai te ferir nessa terra. Entenda isso, querido. Quando eu exerço o perdão, eu estou dizendo, Pai, maior foi o teu sacrifício na cruz pelos meus pecados. Então o que esse irmão me fez para que eu não perdoe? O que esse irmão levantou contra mim para que eu não perdoe? Você entende isso, querido? Você foi muito mais perdoado do que o que nós precisamos perdoar. Quando vier perante a você a decisão de perdoar, entenda, eu fui muito mais perdoado do que o que eu devo perdoar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o perdão, ele te tira do cativeiro, mas a falta de perdão faz você retornar para lá. Olha para o teu irmão e diz, decida hoje perdoar, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está falando contigo aí? Aleluia. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu quero te contar algo particular, uma experiência minha. Eu vivi aproximadamente uns 5 anos magoado com a minha sogra. Ela me ofendeu bastante. A minha sogra me maltratou. Eu decidi guardar essa raiva por 5 anos. Foram 5 anos de lixo emocional acumulado dentro de mim. Eu não suportava ouvir a voz dela. Quando a minha esposa dizia, eu vou na casa da minha mãe, aquilo para mim era uma faca no meu pescoço. E quando ela chegava toda sorridente, meu filho, eu na mente esculhambava com ela. E eu amava as piadas de sogra. Não presta, não vale nada. Eu carreguei 5 anos essa mágoa comigo. O que eu entendi foi que só prejudicou a mim, porque ela estava dormindo. Ela sorria e eu não conseguia. Tinha os almoços da família e eu não queria estar lá. E quando eu estava, todos sorrindo e eu enfesado. Até um dia que eu conheci a palavra do Senhor. Até um dia que eu entendi esse poder do perdão. E eu decidi perdoá-la. Mas foi ela que me ofendeu. Quem tinha que chegar perante a mim era ela. Não é assim que a gente pensa, querido? Quando você começar a colocar na balança aí agora, as pessoas que te ofenderam, que você não liberou perdão, está sendo pior para você ou para quem te ofendeu? Porque tem um ditado que diz que quem apanha, quem bate esquece, mas quem apanha lembra. Não é assim o ditado? Isso é uma verdade, querido. Quem bateu, está pouco lixando. Às vezes não tinha nem intenção de te ofender, mas bateu no teu coração, pegou no momento ruim que você estava mal, você entendeu que ele quis te ofender. Aí você guardou aquilo ali. Aí você decidiu agora viver com aquilo dentro de você. Começa a lembrar. O Espírito Santo nessa noite, ele vai te fazer lembrar, porque ele quer tratar e cuidar hoje da nossa alma. Ele quer tratar e cuidar hoje da nossa alma, em nome de Jesus. E ali eu fiquei esses 5 anos com
essa luta dentro de mim, sem conseguir liberar esse perdão. Até que o Espírito Santo, eu comecei a me aproximar mais de Deus e o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Por isso eu te falei lá no início, para a gente sozinho, para o ser humano é impossível. Mas quando o Espírito Santo que habita dentro de você, ele habita dentro de você. Entenda isso, o Espírito de Deus habita dentro de você. Entenda essa verdade, querido. Ele produz em você o sentimento do perdão. Ele produz dentro de você. E eu estava tentando encontrar forma e eu até orei. Senhor, me ajude, eu não consigo perdoar ela. Só que eu queria perdoar ela, querido, orando. Eu queria sentir o alívio orando no meu quarto. Eu queria sentir o alívio fazendo jejum. Eu queria sentir o alívio lendo a Bíblia. Eu queria sentir o alívio vindo para a igreja. Eu queria sentir o alívio lendo livros que falam sobre perdão. Até que o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: você precisa ir lá e pedir perdão para poder eu curar. Você entende isso, querido? E eu desenvolvi uma frase com isso. Não seja guiado pelos seus sentimentos, mas seja guiado por princípio. Você já ouviu alguém dizer: eu ainda não senti de Deus de pedir perdão a Ele? Eu estou mentindo aqui, querido, porque eu já falei isso várias vezes. Você já ouviu o crente dizer: eu estou sentindo de Deus, ainda não senti de Deus de pedir perdão a Ele? Pelo amor de Deus, eu já falei isso. Eu ainda não senti de Deus de lá, deixa Ele vir me pedir perdão. Querido, joga o lixo emocional da tua vida fora em nome de Jesus. Decida hoje, pelo poder do nome de Jesus, perdoar. E então eu decidi não viver pelos meus sentimentos, mas pelo princípio. Olha para o teu irmão e diga: viva pelos princípios e não pelo sentimento. Quando você viver por princípio, você não vai precisar sentir para fazer. Você tem que ir fazer, porque é princípio. E princípio dói, querido. Você quer me dizer que Abraão queria subir ao monte com seu filho para sacrificá-lo, foi? Ele queria. Qual é o pai que vai querer isso? Qual é o pai que vai querer isso, pastor? Mas ele teve que cumprir o quê? Princípio. Ele teve que cumprir princípio. Ele ouviu a voz de Deus e disse: eu vou. Ei, quando você cumpre princípio, sabe quando é? É quando você tem certeza que o Espírito Santo habita dentro de você e Ele está mandando você quebrar o orgulho e ir fazer, independente do que seja, independente do que venha doer em você, mas vai ser feito e a glória dEle se manifestará na tua vida, em nome de Jesus. A glória dEle se manifestará em nome de Jesus. Aleluia! A glória dEle se manifestará. Eu não sei se eu posso, mas eu acho que Deus hoje está destruindo um bocado de fantasias religiosas na nossa cabeça hoje. Querido, libere o perdão. Se não liberar o perdão, a tua adoração não é recebida. Sabe, o meu pai está ali. Eu convidei o meu vizinho hoje para vir, pai. O senhor não sabe disso. O irmão Antônio. Meu pai há mais de 10 anos não falava com o seu Antônio. Há mais de 10 anos. E automaticamente a mágoa deles passou para os filhos. Eu era o mais novo, eu que peguei a rebarba, viu? E por motivo nenhum eu falei: se meu pai não fala com ele, eu não devo falar. E nós vivemos ali por um bom tempo. Ele era o meu maior inimigo, como era do meu pai. Mas quando Jesus ele entra, ele transforma. Aleluia. Ei, é impossível, se você se encontrou com o mestre, você dizer que não consegue perdoar. É impossível quando você permitir que Deus guie a tua vida. É impossível quando você permitir que o Espírito Santo entre aí dentro de você e guie a tua vida, você dizer que não consegue perdoar, querido, porque Ele é quem age em nossas vidas. E por muito tempo nós passamos ali. E
para a glória de Deus. Eu fico hoje rindo quando eu vejo meu pai na frente da casa dele batendo papo. Que maravilha. Sabe por quê? Porque Cristo entrou lá, no coração dele. Ei, quem conhece a verdade é você, não é quem te ofendeu não. Deixa de ser hipócrita. Quem conhece a verdade é você. Ei, deixa de ser religioso. Você está vindo para a igreja aqui, ei, com mágoa com o teu vizinho, o teu jejum, a tua oferta, Deus não recebe. Eita, meu Deus, não sei para que eu falei isso, mas é a verdade. Está doendo, mas é a verdade. Vai se consertar com o teu vizinho, irmão. Procura teu irmão, teu parente. Vai lá pedir perdão para ele. Não podemos viver uma vida religiosa. Ei, Jesus está à porta. Se você quer perdão do mestre, você tem que perdoar. Jesus está à porta. O que está em jogo é a minha e a tua salvação. Vale a pena ficar dando uma aí de bom. Vale a pena ficar dando uma. Ah, eu não quero saber não, se ele não vir eu não vou. É a tua salvação que está em jogo. Abre a cabeça em nome de Jesus. Coloca na tua mente isso aqui, a palavra de Cristo dizendo: perdoa, porque senão não há salvação. Decida hoje, olha para o teu irmão e diz: decida hoje perdoar. Está doendo, mas é a verdade. Dói, mas é a verdade. E eu desenvolvendo essa mensagem, hoje meio-dia não teve jeito. Ninguém entendeu nada. Lá em casa ninguém sabe ainda. Estou contando agora. Porque quando a palavra entra, ela traz um reboliço dentro de nós e a gente tem que mudar as atitudes. E eu desenvolvendo essa mensagem, ouvindo e lendo, o Espírito Santo me fez eu voltar. Alguns aqui conhecem do que eu vou falar. Lá onde eu trabalhei há 3 anos atrás, para pedir perdão ao meu patrão, logo hoje. Queridos, eu disse logo que eu não ia, aquela coisa da minha cabeça. Quando o Espírito Santo nos manda fazer umas coisas, a gente tem hora que, né? É a nossa cabeça. Aí onde veio a frase de novo: é sentimento ou princípio? Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou. Mas por que assim? Eu trabalhei nesse meu último emprego, e eu vira e volta, eu ouvia as pessoas comentarem que o meu patrão estava falando de mim, sobre mim, que eu era preguiçoso, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não prestava, que eu não sabia fazer nada e tal, e aquelas coisas foi me inchando, e eu fiquei um período com aquilo guardado. Para eu te falar a verdade, se eu tinha algum sentimento ainda à tona no meu coração disso, eu não tinha me recordado, mas depois que eu comecei a aprofundar nessa palavra, aí eu comecei a lembrar de uns sonhos. Eu comecei a sonhar algumas vezes com o meu patrão, eu comecei a sonhar algumas vezes com esse homem lá dentro do trabalho dele, e eu acordava dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, meu pai. Aí eu falava com a minha esposa: meu Deus, minha esposa, eu sonhei com fulano trabalhando na padaria dele de novo, o que é que Deus está querendo me dizer? Eu vou voltar para o Egito? Ainda valeu assim? Eu vou voltar para o Egito, eu vou voltar a Massa Barra, Faraó, está repreendido em nome de Jesus. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe a revelação. Eu lembro de uma palavra que eu falei: eu vou sair daqui e vou mostrar para ele que eu não sou preguiçoso, vou mostrar para ele que eu sei fazer, vou mostrar para ele que eu vou fazer a minha padaria. Essa foi a palavra que eu falei. Essa palavra ficou registrada no reino do Espírito até hoje, porque foi quebrada em nome de Jesus. E por causa dessa palavra, hoje eu entendi os sonhos que eu estava tendo. Jesus estava dizendo: volta e pede perdão. Aleluia. Volta e pede perdão. Quando foi hoje meio-dia, eu terminei de fazer as obrigações, me vesti rapidamente, liguei para a filha do meu ex-patrão, falei: você está em casa? Ela tomou um susto. Oi, o que foi? Eu digo: eu quero falar com você, sua mãe e seu pai. Pegar as 3 logo de vez. Eu digo: é hoje. O Espírito Santo está mandando eu sair, querido. E aí cheguei lá, a mãe não estava, mas o pai estava. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu nunca senti uma paz tão grande dentro do meu coração, querido. Aleluia. Quando eu cheguei lá, que encostei, que eu falei, eu vim aqui só pedir perdão pelo funcionário que eu não fui.
Eu vim te pedir perdão porque eu causei muito ódio a vocês. Quando eu comecei a falar, eles começaram a abrir um sorriso e falaram: você vai morrer? O que está acontecendo? Eu falei: eu não vou morrer não, calma, eu acho que não. Não vou morrer. Para eles não causou nada, mas eu tenho certeza, eu sinto um alívio dentro do meu coração tão grande aqui, querido. Eu sei que eu nunca mais vou ter aquele sonho terrível, que eu teria que voltar. Nunca mais eu terei sonhos, que me perturbavam a minha noite, porque na cabeça deles, estava tudo tranquilo, mas na minha que recebi a ofensa, eu estava sem dormir, querido. Olha para o teu irmão e diz: decida hoje perdoar. Decida hoje perdoar. Eu quero fechar aqui, eu acho que já foi muito. 5. O perdão nos torna parecidos com Jesus. O que nos torna parecido com Jesus? O perdão, querido. Ei, não é vestir roupa de saco. Não estou criticando. Não é, a roupa social bonita. Não é a roupa que tu vem para a igreja. Não é o jejum que a gente faz. Não é o propósito. Tudo isso apenas eu estou falando, querido. Mas o perdão nos torna parecidos com Jesus. Lucas capítulo 26, por favor. Deixa aberto em Lucas capítulo 26. Aleluia, Espírito Santo está aqui. Abre o teu coração, permita que Ele trabalhe hoje. Não perca a oportunidade de ser destravado na tua vida hoje. Perdão nos torna parecidos com Jesus. Lucas 23, 24, 23 ao 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. O que é que seu texto está dizendo aí, querido? Por favor, leia. Aleluia. Aleluia. Ei, o perdão te deixa parecido com Jesus. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ei, quer ser parecido com Cristo? Aprende a perdoar em nome de Jesus. Aprende a perdoar, querido. O que me faz parecido com Cristo é perdoar. Ele não merecia. Ele não merecia. Nada ele disse. E insultaram ele até o final na cruz do Calvário. Ainda ele na cruz insultavam. E ele estava. Aprende com Jesus. Deixa falar o que quiser de você. Fica calado, querido. Tu quer revidar o quê? Aprende com Jesus em nome de Jesus. Aprende com Jesus. E ele na cruz insultavam. E ele calado. Levando ele. E ele calado. Aprende com Jesus hoje. Não importa o que estão falando sobre você. Simplesmente perdoa. Libera o perdão para a tua vida ser destravada em nome de Jesus. Libera o perdão se você quer entrar no céu para morar com Ele. Você precisa liberar o perdão. Nós precisamos todos os dias exercer o perdão. Não existe matemática, querido, para o perdão. Como Pedro queria a lógica, não existe. Todos os dias. Decida hoje perdoar em nome de Jesus. Vamos
voltar para José. José tinha motivos. José tinha motivos ou não tinha? Vários motivos. O que é que José diz, querido? O que foi que José diz aos seus irmãos? Porventura, estou eu no lugar de Deus? Ei, você não é Deus. Não julga a atitude do teu irmão não, porque você precisa entender que perdoar é entender que ele é tão falho quanto você. Aleluia. Nós falamos em um dos tópicos aqui. Perdoar é entender que eu também sou falho. Você não está no lugar. José poderia muito bem, agora que Deus me exaltou, tem crente que usa isso, eu já usei, eu estou falando de mim. Agora que Deus me exaltou, eu vou mostrar para Ele que Deus é Deus na minha vida. Ele não me esqueceu lá no cárcere, vou chamar ele vai para a cadeia. Porque Deus me fez prosperar, eu agora sou o cara. José poderia falar isso. José poderia dizer à mulher de Potifar: ei, agora eu sou o cara. Você que vai ser presa porque você me justiçou. Perdoar é entender que só Deus tem o poder de julgar. Ei, o teu advogado é Deus. Ei, quem te justifica é Ele, querido. Você não é quem vai fazer o juízo. Quem faz o juízo é Deus em favor da tua vida. Tampouco a Bíblia não fala que José, ele usou esses argumentos, que José, ele quis ser, vingativo. Não. Quando os seus irmãos chegam, eu pedi para você repetir a parte que José chorou. Sabe por que José chorou? Porque perdoar não é esquecer o que passou. Você lembra da cicatriz que eu pedi para você tocar? É isso aqui. Ela existe. Eu toco e não dói. José chorou porque ele lembrou de tudo. Ele lembrou de tudo, ele chora. Ei, mas tudo aquilo que os irmãos dele fizeram, aí ele dá a resposta e diz: ele diz que Deus o abençoou para poder abençoar a vida deles. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.